Olá pessoal da Academia do Jornalista, bom dia! Tô adiantando essa live aí uns 40 minutinhos porque eu não vou conseguir chegar a tempo na empresa para poder falar com vocês melhor. Então eu tô fazendo aqui no condomínio mesmo, tá? Como vocês podem ver, tem vizinho ouvindo música aqui do lado, só que eu acho que não vai atrapalhar a nossa comunicação não, tá bom? Lembrando que a live ela fica publicada após feita aqui na fanpage e também inserida no nosso canal do YouTube na categoria de lives, tá bom? Então fica bem fácil para vocês acharem depois. O assunto da nossa live hoje é bem rapidinho também, é mais uma dica. É uma dica da importância do ócio criativo para a vida do jornalista, né? Todo mundo acha que a gente tem muito trabalho, mas a gente consegue uns dias de folga, a gente consegue um feriado, como nessa próxima quarta aí. Então a gente vai ter possibilidades de olhar para as coisas de uma forma diferente, tá? Gente, se essa música estiver atrapalhando vocês de me ouvir, ou estiver escuro, estiver travando o vídeo, coloca aqui nos comentários para eu saber, para eu poder me locomover aqui pelo condomínio e falar com vocês rapidinho. Porque como eu falei, eu não vou conseguir chegar a tempo da live para 10 horas, então eu preferi adiantar do que atrasar muito, tá? E geralmente a galera vem falando no chat, cadê a live, cadê a live? Então eu prefiro adiantar mesmo, porque eu não vou conseguir chegar a tempo, ainda mais com esse trânsito de segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, vocês já devem imaginar, né? Então, a live de hoje é sobre ócio criativo. Se vocês forem formados ou ainda estiverem estudando ou vocês forem estagiários, coloca aqui nos comentários para eu poder falar com pertinência para cada grupo, tá bom? Então, sobre ócio. O ócio criativo nada mais é daquele momento em que a gente não está fazendo nada, mas que vem ideias incríveis para que a gente possa fazer coisas inovadoras. Como assim? Eu sou jornalista e para isso eu preciso ter um olhar para notícias, um olhar para reportagens, um olhar para qualquer tipo de cobertura. E obviamente que pensar dentro da caixinha não vai ser legal, tá bom, gente? A gente tem que pensar fora da caixinha. Como é que eu faço para pensar fora da caixinha com facilidade? Existem alguns itens bacanas. Primeiro item é o ócio criativo. Aquele momento que você não tá na praia, que você tá viajando, que você tá em contato com outras pessoas, que você tá criando, que você tá desenhando, que você tá ouvindo música, como a vizinha aqui do condomínio. Então faz a diferença sim. Por quê? Para você criar, você precisa ter contato com outras coisas. Para você criar, você precisa ter a mentalidade diferente. Mas como é que eu vou ter uma mentalidade diferente se eu vivo todo dia as mesmas coisas? Se eu vejo todos os dias as mesmas coisas? Isso não vai levar você a lugar nenhum. Ah, mas é que a minha vida é muito corrida e tudo mais. Gente, tem feriado para isso. Já que existe o feriado, vamos usar o feriado a favor da nossa profissão? Ah, mas eu não tenho facilidade, eu não tenho abertura para inovar no meu trabalho. Eu garanto que se você der uma ideia e ela for realmente bacana, as pessoas vão elogiar e vão te olhar de uma forma diferente. Porque como eu já falei pra vocês, quem não é visto não é lembrado, tá? Embora que você erre a primeira, você vai saber onde você errou e você vai lapidar isso para a próxima vez. Então, no jornalismo não é diferente. Hoje em dia a gente vive num momento, a vizinha parou a música. Hoje em dia a gente vive num momento em que só tem desgraça, só tem notícias ruins. E isso faz com que a gente pense sempre as mesmas coisas e crie as mesmas coisas, tá? Só que imagina uma reportagem com uma notícia ruim. A reportagem é para ser algo mais esclarecedor, a reportagem é para ser algo que incentive mais, né? Levando em consideração que você, jornalista, escreve para um veículo de notícias. Porque hoje o jornalismo ele não é só noticiar. O jornalismo hoje é informar sobre qualquer coisa que seja, sobre o vinho do dia, sobre um assunto que decorreu e ele precisa ser batido, ou então sobre a criação de flores, sobre um trabalho qualquer, sobre um tipo de abordagem indiferente, seja sobre astrologia, seja sobre qualquer esporte, sobre qualquer tipo de coisa que seja informação. Porque todo mundo imagina que a informação não é só falar sobre o menor esfaqueado ou sobre o assalto que teve na Barra da Tijuca, né? Então, para você criar, você ter ideias de novas pautas, é necessário você pensar diferente. A vizinha tá querendo colocar a música de novo. Então, como é que você faria isso? Primeira coisa, assim, para você ter um ócio criativo legal. Ir para lugares que te deem essa facilidade. Ah, mas eu não posso. Legal, desde que você não possa, mas você está com um momento para você, está no momento seu,
você vai fazer coisas que te deem notoriedade para ter melhores pensamentos. O que seria isso? Leitura. Eu tô com tempo, eu vou ler livros. Mas eu vou ler livros de jornalismo? Pode ser livro de jornalismo, mas eu acho legal você, no momento de ócio, você ler algo diferente. Ler um romance, ler algo histórico, ler algo que te incentive a ter outros tipos de conhecimento, sem ser de jornalismo, porque isso vai te abrindo a mente para as coisas do mundo. Porque se nós informamos, nós precisamos informar de uma forma diferente, tá? Quem aqui nunca teve aquele bloqueio criativo na hora de fazer uma matéria? Comenta aqui embaixo se vocês têm dificuldade de criar um conteúdo, de levantar uma pauta. Para quem escreve para blog, quem escreve para blog, é muito importante esse ócio criativo, tá, gente? Olha, nós somos comunicadores, eu tô vendo que vocês estão muito calados. Como é que um comunicador não comenta? Como é que um comunicador não interage em uma live de comunicação, gente? Eu tô vendo que tem várias pessoas online aí que estão caladas. Como é que eu vou conseguir conversar com uma pessoa, um monólogo, né? Uma pessoa me ouve e só eu falo? É meio complicado, né, gente? A gente, para ser comunicador, por exemplo, eu tô vendo que vocês aí não tem muito o que falar. Será que vocês realmente estão pensando em algo construtivo? Será que vocês estão aprendendo? Será que vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Porque foi o que eu falei, só é visto quem é lembrado. Tem muita gente aí da página que eu conheço de nome, de tanto que conversa comigo, manda e-mail, manda dúvida pelo chat, comenta, tá sempre nas minhas lives. Porque eu conheço já, tá nos meus cursos, tá aí nas minhas conversas paralelas. Por quê? Porque as pessoas estão sendo vistas por mim. Então não adianta a gente ficar calado na live. Lê pergunta, fala de onde vocês estão me assistindo. Isso é importante para mim, da mesma forma que eu acredito que seja importante para vocês. Porque não é possível que vocês estão entendendo tudo que eu tô falando e não querem acrescentar nada, né, gente? Isso faz parte do bom jornalista, ok? Eu trabalho com jornalismo há 4 anos e a cada ano que passa, mais eu consigo obter conhecimentos. E não é por conta da minha graduação, porque minha graduação já foi, entendeu? São por trabalhos que eu faço a mais e que isso me dá um know-how diferente, tá? Então, voltando para a questão do ócio criativo. Leitura. A leitura, ela vai te dar um histórico das coisas e você, com esse histórico comparativo com a vida, comparativo com as coisas que você estiver falando, vai te dar uma bagagem diferente, tá? Quanto mais criatividade, melhor análise por outras pessoas. Sim, Kelly, com certeza. A Kelly aqui já falou. Kelly Martins, ok, exatamente. A criatividade, ela vai te dar perspectiva de algo que você já conhece. Então você vai conseguir fazer aquele senso crítico, que também é muito importante para o jornalista, tá, gente? Porque não adianta a gente achar que sabe tudo, porque na verdade a gente não sabe nada. A cada dia que passa, a gente tem mais conhecimento. E é através desse conhecimento que a gente vai gerar melhores conteúdos jornalísticos, tá? Porque, por exemplo, você acha que todas as pessoas que leem jornal só querem saber sobre desgraça? As pessoas querem algo que acrescente na vida delas e que mude de alguma forma. Como, por exemplo, eu estava conversando essa semana, eu pretendo tirar férias em dezembro, que é o mês do meu aniversário, diga-se de passagem para vocês. Eu quero ir para um lugar que seja assim tranquilo, como tá aqui, por exemplo, no condomínio, ventando, gostoso, um lugar tipo bem assim, para que eu possa ter tranquilidade para fazer minhas leituras, para poder conversar com vocês via live, para poder passar algum conhecimento que eu tenha tido no caminho. Como, por exemplo, teve um mês, foi no meio do ano, eu fui para Miguel Pereira, na época da festa do tomate. Então, vou dar uma dica para vocês sobre um item aqui, que é sobre observação. Observação é muito importante se você está no ócio criativo. Eu fui para Miguel Pereira para a Festa do Tomate, que todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, procura lá no Google para você descobrir, que é um evento bem legal. E eu comecei a observar vários problemas daquela Festa do Tomate e quantas pessoas iriam, né, para aquela festa, quantas pessoas estariam ali e talvez não conhecem a festa, mas estavam com perspectiva de ir para aquela festa. Então eu comecei a ver vários problemas e comecei a ver também pontos positivos. E eu decidi levar esse conteúdo para o Jornal Dialogado, que, para quem não conhece, é uma outra empresa pertencente à Academia de Jornalista, tá? Levei isso para o Jornal Dialogado
passei isso para o meu editor de cidadania, falei sobre o que era a festa do tomate, mostrei os problemas que estavam ocorrendo e os benefícios que estavam ocorrendo, e ele fez uma reportagem sobre isso. Então, quantas pessoas eu consegui informar sobre essa festa do tomate? Isso tudo no meu osso criativo, eu não estava trabalhando, eu estava no meu momento de recesso. E mesmo assim eu observei, eu filmei, eu fotografei, eu mandei áudios para ele com informações. Então tudo isso é levado em consideração, sim, no mundo do jornalismo. Oi, Kelly, hoje em dia vemos muitas matérias sem conteúdo relevante, com certeza. As pessoas tem que fazer matéria porque tem que fazer, aí ela coloca qualquer tipo de coisa, não tem fundamentalismo nenhum, não tem perspectiva de algo construtivo nenhum, só está dizendo que o cara foi atravessar a rua e foi atropelado e por ali ele fica. Cadê a informação que vai ser levada a longo prazo para o leitor? Porque a pessoa ser atropelada é uma informação, ele consumiu, acabou. Não é algo que ele vai levar para a vida dele, não é algo que ele vai fazer diferente, não é um lugar que ele não vá mais porque é perigoso. Então, tudo isso é levado em consideração, sim. Apenas se relatam fatos, mas não abordam de forma diferenciada. Exatamente, Kelly. Porque imagina quanto rico ficaria um conteúdo que você está ali, analisando aquele espaço no qual você está de folga, de férias ou alguma coisa assim, e você começa a perceber que aquele lugar, ninguém às vezes pode conhecer aquilo ali, ou ninguém pode ver um problema ali, ninguém pode ver um benefício daquele lugar. Ou, por exemplo, eu vou para Cabo Frio nas férias, vamos supor. Cabo Frio, todo mundo sabe que no final do ano ele lota. Então qual é o maior problema de Cabo Frio no final do ano? Falta de água. Então você imagina quantas pessoas você poderia ajudar a não ir para Cabo Frio, para não passar por esse problema de falta de água, se você tivesse sugerido isso na redação, se você tivesse colocado isso no seu blog, colocado isso no seu jornal, ou feito qualquer outro tipo de informação com esse assunto. Quantas pessoas ajudaria? Quantas pessoas, aquele jornal ali pensou legal, não falou só sobre desgraça, né? Então, gente, isso faz muito sentido. A criação, ela depende da forma como a gente enxerga as coisas. E a gente só vai enxergar as coisas diferentes se a gente for para lugares diferentes, se a gente ouvir coisas diferentes, ouvir questionários diferentes, observar detalhes que às vezes as pessoas no olho assim não percebem. Então tem que ter aquela observação minuciosa e tudo mais. Fábio, o futuro do jornalismo está na reportagem, que geralmente está no inesperado e não apenas em matérias com pequenos fatos. Exatamente, Fábio. A gente tem que passar notícia? Tem que passar notícia. Mas você já pensou quantos jornalistas existem no mercado que não falam notícias e nem por isso ele deixa de ser jornalista? Quantos blogueiros aí que são jornalistas estão falando sobre um determinado assunto, por exemplo, sobre política? Você precisa ter alguém para falar sobre política, com uma experiência, com um know-how bacana sobre política? Sim. Ou então você está vendo um jornalista que está falando sobre os problemas da cidade. É um jornalista, mas um jornalista que, por exemplo, está falando sobre o jornalismo. Eu sou jornalista e eu empreendo o jornalismo para a educação no jornalismo. Eu estou passando informações também para vocês, eu não deixo de ser jornalista por isso, entendeu? Então você pode falar sobre da planta ao rapaz que foi assaltado na Tijuca. Então, tudo isso é comunicação e isso é visto de uma forma diferente se você faz melhor e se você faz diferente, tá? Eu já falei sobre olhar, falei sobre observação, falei sobre leitura, agora eu vou falar sobre apuração. O que é apuração? É aquilo que a gente faz no jornalismo. Gente, não necessariamente. Apuração é aquilo que você faz no dia a dia. Se eu vi algo diferente ali, ou algo que me despertou interesse, e eu acho que isso daí pode render uma nota, render uma criação, render qualquer tipo de coisa, o que eu vou fazer? Vou lá procurar saber, vou ter mais informações sobre aquele fato e vou construir o meu conteúdo de uma forma melhor. Não adianta eu querer fazer um menos, porque se eu fizer um menos, eu vou ser vista como menos, eu vou ser vista como inferior. E vocês podem ter em consideração que jornalista tem muitos formados e você vai ser apenas um no mercado se você não fizer melhor. Eu dei o último dia do curso na academia sábado passado e a gente falou sobre algumas questões de técnicas de SEO, né? As questões do novo jornalismo. Então você está vendo um assunto que não é muito abordado, mas você sabe que você precisa aprender. Se não está sendo falado é porque não precisa aprender. Quantas coisas, gente, não são faladas e você não sabe que existe, mas é isso que te impulsiona, tá? Eu
e o meu sócio, que a gente deu a aula, o Rafael, a gente falou muitas dicas legais de mercado nesse curso e que vão levar as pessoas para um lugar diferente, vão levar as pessoas para uma perspectiva diferente, vão levar as pessoas a ter um olhar diferente, vai levar as pessoas a poder criar conteúdos diferentes e conteúdos inovadores. O jornalismo de 2017 não é o jornalismo de 2010 e não vai ser o jornalismo de 2020. Então, se você não evoluir, não criar esse olhar, não ter essa perspectiva de mercado maior e evolutiva, você vai trabalhar com outra coisa e não vai ser jornalismo, tá, gente? Então, é essa questão que eu puxo a orelha mesmo, eu falo com bastante veemência para que vocês entendam que o mercado, ele é cruel para as pessoas que não acompanham esse mercado, tá? E um dos itens, da questão da criatividade, do ócio criativo, que vai te levar a essa questão, é você criar conteúdos que ninguém cria. Porque conteúdos iguais abre concorrência. E você vai querer concorrência se você pode ter algo inovador? Não. Então, gente, sério, a live foi para pincelar essas questões. A próxima live minha, porque da segunda que vem vai ser do Rafael, eu não lembro o assunto que ele vai falar, mas a minha próxima live da outra segunda vai ser para falar como vocês podem abordar isso na faculdade. Que na faculdade você não precisa fazer estágio ainda, você não precisa trabalhar. Na faculdade mesmo você já começa a aprimorar esse ócio criativo, a aprimorar aquela espera, né? Deixa eu passar esse helicóptero aqui, passou. Vocês pegam aquela espera de entre uma aula e outra e você vai criar. Se você quiser ser um jornalista mais ou menos, aí paciência. Não vem fazer textão no Facebook, porque eu canso de ver isso com a galera da faculdade onde eu estudei. E eu acho, tipo, perda de tempo de estar fazendo textão tão bonito no Facebook e não estar fazendo uma matéria construtiva no seu blog ou no veículo com o qual você poderia trabalhar. Porque sim, você é analisado pelo que você cria, você é analisado pelo que você escreve. Então, se você só reclama, você vai ser chamado de reclamador e não de um profissional. Tá, gente? Então, essa é a live que eu fiz pra vocês aí, adiantando um pouquinho. Falta 20 minutos para as 10, que seria a hora que ela começaria. Mas eu já fiz o meu dever cumprido aí pra vocês. Ela vai ficar publicada aqui. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, quiser acrescentar alguma coisa, pode colocar nos comentários que eu respondo assim que possível, tá bom? E ela vai ser inserida lá no YouTube assim que eu chegar na empresa, para poder usar a internet legal e subir isso lá no YouTube para vocês, tá bom, gente? Sério, pensa, vê a live 3, 4, 5 vezes, analisa isso, vê um lugar construtivo que você possa ter um pensamento diferenciado, ou então simplesmente em casa, chegou do trabalho, vai ver Netflix. Vamos ver um filme construtivo? Vamos ver algo que faça comparativo com a sua visão e a visão de mundo? E aí você ter ideias diferenciadas para um conteúdo, para sugerir isso para o chefe de vocês e ser visto como alguém acrescentador e não reclamador das coisas? Tá, gente? Eu poderia estar aqui fazendo a live reclamando que eu não consegui fazer a live 10 horas por causa disso. Não, adiantei a minha live, passei o meu recado para vocês e eu espero poder contar com vocês e ver vocês no mercado aí futuramente, bem empregados, tá bom? E ganhando bem, porque só quem ganha bem é aquele que sabe mais, ok? Então, gente, um grande beijo pra vocês. Kelly, Fábio, obrigada pelos comentários aí que vocês colocaram pra mim. Um grande beijo a todos, um ótimo início de semana e até a próxima pauta.